Vamos receber o pregador nessa noite. Flores crescem no deserto, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o seu nome, apenas, ó Jesus, mencionar seu nome. Flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o seu nome. Aleluia. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor. Pai, essa melodia, Senhor, toca no profundo dos nossos corações, Pai. Apenas mencionar o Teu nome, Senhor, a situação pode mudar, Pai. Tudo se transforma, Senhor. A tristeza se transforma em alegria, Pai. A morte se transforma em vida, Senhor. Oh Deus, o deserto pode florir, Senhor. Apenas mencionar o Teu nome, Senhor. Oh Deus, queira nos abençoar nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa ter se agradado de nós. Que o Senhor possa ter se agradado desses louvores, dessa adoração dos Teus filhos, Senhor. Oh Deus, e se temos achado graça diante dos Teus olhos, que o Senhor possa vir e falar aos nossos corações. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, eu sei que há homens aqui mais capacitados do que eu, Senhor, para falar. Mas coube a mim, Senhor, nessa noite falar aos Teus filhos. Então ajuda-me, Senhor, nas minhas dificuldades. Ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Pai, como um instrumento, Pai, em Tuas mãos, para que o povo seja ajudado, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, meus pecados. Perdoa cada um de nós, Senhor. E nos ajude nessa noite, Senhor. Fale aos nossos corações. E que ao findar este culto, Senhor, que possamos sair alegres, possamos sair testificando, Senhor, dizendo que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos abençoado. Oh Deus, conforme as nossas necessidades, Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, apenas mencionar o Teu nome, ó Senhor. Aleluia. Toma o controle, Senhor, dos nossos corações, dos nossos espíritos nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Louvado seja Deus, amém. Graças a Deus, a gente ouvindo os irmãos testificando das bênçãos. E realmente, irmãos, ontem tivemos um momento especial com Deus, né? O pastor Ariel teve essa inspiração de fazer a vigília e foi uma bênção, foi maravilhoso. E cremos que o Deus que nos abençoou ontem, Ele também se faz presente hoje. Que essa boa atmosfera, esse bom espírito possa permanecer em nosso meio. E eu creio que nós seremos abençoados. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Louvado seja Deus. Hoje, quando o pastor Ariel pediu para que eu trouxesse algo para a igreja, eu até disse, olha, eu até prefiro que outro irmão fale, mas coube a mim, irmãos. Então eu conto com as suas orações. Eu não sou um pregador eloquente e vocês conhecem a minha forma de meditar. Eu espero que vocês não sintam sono, mas que Deus possa falar, possa vivificar a palavra em cada coração. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Amém? Podeis vos assentar. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. É uma escritura que já tem sido tantas vezes falado e ouvido. Gênesis 1:11, né? A semente, a palavra, ou melhor, que cada árvore produzisse segundo a semente, segundo a sua espécie, a semente que esteja nela. E eu dei um pequeno título, isso caiu em meu coração ali em casa hoje, e eu até falei para minha esposa, foi algo assim repentino, sabe, irmãos? Estava ali, lidando ali, né, preparando o almoço, né, de domingo, e aquilo caiu em meu coração, e eu disse para ela, algo caiu em meu coração. E até me emocionei na hora ali, que é a manifestação da palavra predestinada. Isso veio e eu creio que é de Deus, irmãos. Amém? Manifestação. Manifestar significa ser conhecido, dar a conhecer. Agora, uma árvore frutífera, Deus disse ali que cada árvore desse fruto, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Eu creio que muitos aqui já viram essas mudinhas de árvore frutífera, e a gente vê nesses viveiros, né, onde é cultivado, nas floriculturas, enfim, onde são cultivadas essas árvores, muitas vezes ela tem uma pequena plaquinha, um rótulozinho ali dizendo laranjeira ou cerejeira, identificando que tipo de planta está ali. E muitas vezes a gente passa ali e olha aquela placa e diz, ali está, é uma laranjeira. É um pé de tangerina, ou é um pé de cerejeira, enfim, por causa daquela identificação, daquela plaquinha, aquele rótulo que está ali naquela planta, naquela árvore, naquela muda.
mas nós somente teremos certeza de que tipo de árvore nós estamos tratando no momento em que ela passar a produzir o seu fruto. Aí então você pode ter certeza que árvore é aquela. Veja, você pode passar por ali e ver uma pequena planta e está escrito nela laranjeira. Você diz, olha, é uma laranjeira. Parece uma laranjeira. Mas no momento em que ela passar a produzir, você poderá ver se ela realmente é uma laranjeira. Porque há uma lei de Deus, falada pela palavra de Deus, que cada uma produzisse segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Então, a semente que está naquela árvore, naquela planta, será manifestada através do fruto. E assim também é a vida cristã. A semente, nós veremos que tipo de vida está ali a partir do fruto que for manifestado. Jesus, falando sobre isso em Mateus capítulo 24, ele disse que nos últimos dias, os dois espíritos seriam tão parecidos, que se possível fosse, enganaria até o escolhido. Mas ele disse, mas por seus frutos os conhecereis. Não é pelo seu rótulo, não é pela placa que está ali, não é por dizer que é um batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, mas é pelo fruto que produz. Aleluia. Agora, se você lançar uma semente no solo, irmãos, e se você, passado um tempo, você for ali tentar desenterrar aquela semente, você vai ver que tem algo apodrecido ali. Aquela semente apodreceu ali. E muitas vezes pode dizer, dali não vai sair nada. Mas se você esperar, aguarde o tempo, chegará o tempo que aquela semente irá se manifestar. Ela irá brotar e ela vai manifestar o que está nela. A vida que está nela. Amém? Aleluia. Na palavra de Deus, no livro de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 9, eu gostaria de ler também. Lucas 19, do 1 ao 9, falando daquele homem chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aleluia! Você veio para ver Jesus nessa noite? Ele havia de passar por aqui nessa noite também. Porque ele fez um compromisso, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele havia de passar por aqui, se você veio para vê-lo, você o verá nessa noite. Aleluia, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Que coisa, irmãos. Veja bem. E vendo todos isso, murmuravam. O profeta nos fala na mensagem, ele havia de passar por ali, que Zaqueu, este homem chamado Zaqueu, ele era um crítico de Jesus. Ele não cria em Jesus. Ele simplesmente estava ali duvidando e criticando e dizendo que Jesus, não havia verdade em Jesus. Que Jesus era apenas um falso profeta que estava enganando as pessoas. Mas ele tinha uma esposa, disse o profeta, que cria em Jesus. A esposa de Zaqueu. E disse o profeta, vamos chamá-la de Rebeca. Vamos dizer que seu nome fosse Rebeca. E Rebeca, a esposa de Zaqueu, orava por ele constantemente. E intercedia para que, assim como ela havia crido em Jesus,
que o seu marido também pudesse crer nele, que Deus pudesse tratar com ele. E disse o profeta que, certo momento, Zaqueu estava ali todo agitado, sabendo que Jesus ia vir para a cidade, ia vir para Jericó, fazer uma campanha ali. E que, em dado momento, diz que ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou lá para ver ele. E quando eu estiver diante dele, eu vou apontar o meu dedo para ele e vou dizer para ele tudo o que eu penso dele. E aí diz que ele saiu de casa e ele foi ali para encontrar Jesus, pensando em fazer algo, em enfrentar Jesus. Mas veja, havia uma esposa ali atrás que estava orando por ele. E aí então o profeta faz aquele quadro, que quando ele está indo pela rua, ele encontra muitos obstáculos. Ele encontra pessoas, encontra multidão, e pessoas que eram seus companheiros das rodas sociais, dos bares, e pessoas que criticariam ele se vissem ele em uma reunião de Jesus. E aí então ele disse que Zaqueu deu um jeitinho ali, se esforçou e subiu naquela árvore, pensando: agora daqui eu vou ver ele. E disse ele ali que de repente diz que ele vê aquela multidão se aglomerando e vindo, e as pessoas apertando, e os apóstolos vindo na frente, afastando as pessoas de Jesus, dizendo: ora, deixa o nosso mestre, ele está cansado, ele está exausto, se afastem dele. E aí então de repente disse o profeta que Zaqueu viu ali um homem que ele conhecia e que tinha uma filhinha doente, e que ele havia visto aquele homem ali no médico com a filhinha, e o médico não pôde fazer nada por ele. E aí então, diz que enrolada num cobertor aquela criancinha, e diz que Zaqueu disse: mas que coisa, que imprudência de um pai trazer a criança doente para o meio dessa multidão. E aí diz que escondido sobre aqueles galhos daquela árvore ali, diz que de repente ele viu aquele pai tocar em Jesus, ali uma mão se estender, tocar em Jesus, e a criancinha saltou e saiu correndo no meio da multidão. Aleluia! Ah, Deus estava trabalhando, irmãos. E aí então de repente diz que Zaqueu já pensou, disse: espera aí, talvez ele seja realmente profeta. Ah, a coisa começou a mudar, irmãos. Eu quero que você preste atenção nisso. Mas por que começou a mudar? Deus estava trabalhando. E aí então diz que ele ficou ali olhando. Talvez ele seja profeta mesmo. E talvez você veio aqui nessa noite um pouco duvidoso. Talvez você tenha chegado aqui: será que realmente Deus está ali no meio desse povo? Mas observe Deus trabalhar nessa noite, e você pode sair daqui transformado. E aí então de repente diz que de repente Jesus chega bem debaixo da árvore. E ele disse: eu quero ver se ele é profeta. E de repente Jesus olha para cima. Ele não apenas sabia que Zaqueu estava em cima da árvore, mas sabia o nome dele. E disse: Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu. Aleluia! E disse o profeta: irmãos, foi muito mais fácil ele descer do que ele subir. Ele sofreu para subir, mas para descer foi tão fácil. E o que nós precisamos muitas vezes é descer, irmãos. É descer, é se humilhar, é reconhecer a presença de Deus. É não ficar com o coração endurecido. É não ficar ali analisando a mensagem apenas, não ficar ali tentando achar coisinhas, mas descer, se humilhar, reconhecer a presença de Deus. Aleluia! Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu tinha uma plaquinha dizendo pecador, publicano, identificando ele, dizendo: ele é pecador, ele é publicano.
E ele tinha, até ali, ele apresentava frutos de um homem pecador, frutos de um homem publicano, sim, indigno de receber Jesus na casa. Oh, mas quando ele encontrou-se com Jesus, irmãos, houve uma transformação. A palavra, a semente que estava nele foi manifestada. Aleluia. E aí então ele disse, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho feito alguma coisa, tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Finalmente ele vem à vista, e uma olhada nele, Zaqueu tinha mudado de opinião. Dá uma olhada em Jesus nessa noite, irmãos. Pode mudar o quadro. Apenas uma olhada nele. Lá estava ele. Ele não parecia como homem. Havia algo diferente nele. Humilde, gentil, amável. E ainda parecia como se ele falasse: o mundo viria ao fim. Esse é Jesus. Aleluia. E ainda era um caráter diferente do que ele tinha pensado. Sua atitude, toda a sua formalidade começou a sair quando ele ouviu. Aleluia. Veja bem. Ele vem andando pela rua, ele pensou sobre esta folhinha, olhando para ver o que acontecia. Enquanto ele andava, e chegou exatamente onde ele estava. Agora, o que mudou? Qual foi a mudança? Irmão e irmã, pense apenas por um momento. Pense nisso. O que foi que mudou? A mudança foi, ele tinha visto algo real. Ele tinha visto algo real. Deus sendo manifestado. O profeta disse, o milagre, ele o conheceu, o milagre foi feito sobre ele. Era ele, era uma experiência pessoal com Deus, com Cristo. Ele o conheceu. Algo foi feito sobre ele. Vem, e ele disse, Senhor, eu estou errado. Eu estou pronto para confessar que eu estou errado. Quantos estão prontos para confessar que estão errados nessa noite? Se eu tenho feito alguma coisa que está errada, eu pagarei de volta e darei metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, hoje, irmãos, é hoje, entrou a salvação, tem vindo à sua casa. Aleluia, por quê? Porque este também é filho de Abraão. Oh, mas não era um publicano, não era um pecador, mas ele manifestou a semente que estava nele. Aleluia. E eu estava pensando, irmãos, às vezes a semente que Deus manifesta é tão estranha, é tão contrária ao que as pessoas pensam. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí então ele pegou ali um publicano, e ele foi ali escolher um cobrador de impostos para ser um dos seus discípulos. E ele foi ali e conheceu aquela mulher ali, aquela samaritana, com uma vida toda errada. Ele nunca escolheu as pessoas, os dignatários, as pessoas especiais da alta sociedade. Ele escolheu aquelas coisas loucas, estranhas do mundo. Mas ali havia uma palavra, uma semente predestinada. Aleluia. Oh, aquela mulher, aquela pequena mulher samaritana. Eu ouvi o pastor Ariel falando aqui que ele gosta muito dessa escritura, e eu também, irmãos. É uma escritura que tem me acompanhado durante toda a minha vida. São João capítulo 4, e o versículo 24 ali, ou todo aquele capítulo ali. São João capítulo 4. Nós olhamos para a vida daquela mulher ali, uma vida totalmente errada, caída, apodrecida, como uma semente apodrecida na terra. 5 maridos,
E o cesto que ela estava vivendo já era de outra mulher, não era dela. Ela tinha um baita, não era uma pequena etiqueta, era um baita de uma placa dizendo que ela era pecadora. As pessoas olhavam e queriam distância dela. Ao ponto, disse o profeta, que quando ela ia buscar água no poço, ela tinha que ir num horário que as outras mulheres não iam. Porque ninguém suportava ficar perto dela. Ficar perto daquela mulher já era uma reprovação. Ninguém queria ter nada a ver com ela. E o profeta nos diz que quando ele era jovem, ele disse: eu era um menininho, esfarrapado. Eu ia para a escola, eu tinha as roupas esfarrapadas. Ele disse: ninguém queria conversa comigo. Muito por causa da fama da minha família. Ele disse: os Branas, eles eram bêbados. Eles eram arruaceiros. E ninguém queria conversa comigo. Ninguém queria saber de William Brana, de nenhum dos Brana. Por causa da má fama. Por causa da má reputação. Tinha uma baita de uma placa nele. Brana, bêbados, arruaceiros. E ele disse: e hoje, irmãos, hoje, as pessoas atravessam o país para vir ter uma entrevista comigo. Por quê? Porque Deus manifestou o seu poder, sua redenção na minha vida. Ele disse: quando Deus me encontrou, eu não era nada. E ele disse: eu continuo não sendo nada, mas hoje eu estou em suas mãos. Aleluia, a diferença é Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus manifestado. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. E ali estava aquela mulher, e disse o profeta, ela estava ali naquele horário, para receber, para pegar água. Mas aí ela teve um encontro que ela não esperava. Aleluia. Vamos ver aqui na mensagem. Eu tenho aqui a mensagem. Influência, parágrafo 124. Porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada, aquela mulher, que havia algo interessante nessa pessoa, da forma que ela falou com ele. O que sucedeu? Ele disse as coisas que ela havia feito. E quando ele fez aquilo, lhe disse essas coisas, então ela disse: Senhor, percebo que tu és profeta. Tu não me conheces, porque ela sabia que ele era um profeta, porque a palavra tinha vindo para ele. É a palavra, irmãos, que faz a semente eleita se manifestar. A palavra, a pregação da palavra manifesta as duas sementes. Ela manifesta a semente eleita e a semente que é contrária. Porque na medida em que lança luz para a vida, para a semente eleita, ela lança aquela semente errada para a reprovação. Amém? Aleluia. Mas o que a coitada dessa pequena mulher, aquela semente predestinada, que se encontrava em seu coração, ela estava saturada daquele negócio. Ela estava cansada daquela vida. Ela havia ido para as ruas como uma prostituta. Mas quando ela viu isso, ela disse: Senhor, vejo que és um profeta. Não temos tido um faz 400 anos. E se nos diz que quando o Messias vier, serão essas coisas que ele fará. Oh, que coisa! Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida. Por quê? Porque não precisava de nenhuma interpretação. A palavra, ela creu na palavra. Ela recebeu a palavra. Ela aceitou a palavra em seu coração. E quando, na medida que ela aceitou aquela palavra, a semente que estava nela foi manifestada. Aleluia. É por isso que o profeta nos diz que o eleito, ele não tem uma estrela na testa.
O eleito, ele não tem um sinal ali marcando, dizendo, você vai direto no eleito e prega para o eleito. Por isso nós temos que pregar para todos. Às vezes você diz, mas aquele mendigo caído ali nunca que vai ser um cristão. Mas Deus é quem sabe. Por isso a palavra tem que ser pregada a toda criatura. Esses dias nós estávamos ali fazendo trabalho ali em Getúlio Vargas, com os irmãos ali, irmão Eliezer. Estávamos eu, irmão Eliezer, Samuel e mais uns irmãos ali de Getúlio. E aí então, nós saímos ali da igreja, do pastor João, e fomos entregar os convites para os cultos à noite. E a primeira pessoa que veio, um rapaz vindo na rua, cheio de tatuagem, e eu já parei ele, já conversei com ele, convidei para o culto, e ele me olhou, ele disse, tem que pregar para toda criatura mesmo, né? E aí ele me disse, eu disse, com certeza. E ele disse, eu sou desviado dos caminhos de Deus. Ali, você não dizia que alguma vez aquela pessoa foi um cristão, da maneira como ele estava apresentado, mas era um desviado dos caminhos de Deus. Por isso nós temos que levar a palavra, é a palavra que se encarrega de manifestar a semente. Não somos nós que fazemos a obra, é Deus quem faz a obra. E aí então nós seguimos ali e saímos pelo bairro, e até mesmo tinha um rapaz ali com uma tornozeleira no pé, preso, né? Com uma tornozeleira eletrônica no seu pé ali. E ele disse, irmãos, a gente ouve cada coisa, irmãos, no trabalho de evangelismo. E ele disse, se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe, eu não estava nessa situação. Meu Deus. Mas a semente predestinada, ela é manifestada. Amém? Aleluia. Em outra mensagem, o profeta diz rapidamente, aquela semente predestinada. Não, essa foi a que nós lemos aqui. Aqui em outra mensagem, ele diz o seguinte, quando um filho de Deus, quando aquele predestinado está em uma má palavra, esta é uma má palavra para ser usada, mas eu tenho que usar a Bíblia de Deus. O pré-conhecimento de Deus podia predestinar, fazer com que tudo desse certo em sua honra, quando aquela semente predestinada, que seria você, e Deus te chamou, e aquela sementinha de águia lá, ouviu a palavra de Deus, construirá no topo, uma palavra sobre outra palavra, uma outra sobre a outra, e outra sobre outra, e não se misturará com nenhum credo. Amém? A semente predestinada, quando você ouve a palavra, aquilo faz um efeito na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Em outra mensagem, o irmão Branham diz assim, quando aquela mulher, aquela samaritana, eu tinha algumas anotações aqui, mas vamos ver aqui, o profeta diz, quando aquela samaritana, que ela ouviu a mensagem, que ela ouviu a palavra, que ela encontrou-se com Jesus, e ouviu o que ele falou para ela, ele disse, aquela semente imediatamente pegou fogo em seu coração. Ela pegou fogo em seu coração, ela incendiou. E aí então a mulher que havia estado pelas ruas, irmãos, se prostituindo, de repente ela saiu pelas ruas testificando. Ela saiu pelas ruas testificando. Assim como Zaqueu, que quando encontrou-se com Jesus, disse, olha Senhor, tudo que eu defraudei de alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Agora aquela outra mulher, quando encontrou-se com Jesus, ela disse, Senhor, ela saiu testificando. Ela saiu dizendo, venham ver, venham conhecer aquele homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. Venham ver, não é esse o próprio Messias? E a palavra diz que muitos creram por causa do testemunho dela. E se nós formos ver, irmãos, aquela outra mulher que lavou os pés de Jesus, com lágrimas,
A semente que estava nela se manifestou. A semente predestinada foi manifestada. O próprio gadareno, irmãos, que estava ali possuído por uma legião de demônios, depois de ser liberto, ele saiu testificando. Houve uma transformação. Aleluia. Mas não parecia ser um eleito, não parecia ser um filho de Deus, não parecia ser uma semente eleita, mas era uma semente eleita. O problema é que muitas vezes nós colocamos rótulos nas pessoas, nós colocamos placas nas pessoas, por causa do preconceito, do pré-julgamento, e dizemos: dali não sai mais nada, dali não tem mais jeito, está caído, está morto. Ah, mas Jesus apenas mencionar o teu nome, da morte Deus pode transformar em vida. Irmãos, se nós olhássemos para a vida de Davi, nós dizíamos: ali está acabado, não tem mais jeito para esse homem. Não tem mais jeito para Davi, está morto. Ao ponto em que aquele homem ali, aquele mendigo, começou a jogar pedras nele, a tirar pedras nele, um homem numa condição talvez pior ali, na rua, mendigando, mas apedrejando. Às vezes tem gente que está numa condição pior e está jogando pedra. Ah, mas Davi era um... Vamos falar o pecado de Davi? Um adúltero, um assassino, um mentiroso. Mas Deus olhava para Davi e disse: por amor a Davi, eu manterei uma lâmpada acesa em Israel. Por amor a Davi. Por amor a Davi, irmãos. Por amor. Deus, você não conhece muitas vezes o sentimento que Deus tem no coração por aquela pessoa que está lá, caída lá no mundo, afastado, caído. Mas aquela semente eleita no momento certo, pode estar apodrecido, mas quando a luz bate na semente, irmãos, ela salta para a vida. Aleluia. Ela salta para a vida. Ah, Davi, o próprio filho procurando matar ele ali, o próprio filho tirando ele do trono, sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por todos, perdeu o trono, mas não perdeu a graça, não perdeu o amor de Deus. Aleluia. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a graça, o favor de Deus nas nossas vidas. Não importa a condição que esteja, não importa que esteja caído. Oh, Jesus, como seria bom cada um de nós ouvir nessa noite, mesmo aqueles que estão afastados, mesmo aqueles que estão nos acompanhando na transmissão. Hoje entrou a salvação nessa casa. Que hoje possa entrar a salvação na sua casa, meu amigo. Você que nos acompanha, aleluia, que a salvação possa entrar aí e fazer uma limpeza, fazer uma transformação. Aleluia. Se tu és também um filho de Abraão, se você é uma semente eleita, dê ouvidos à voz de Deus. Aleluia. Oh, mas não, irmãos. A gente não conhece o coração das pessoas, a gente não sabe o que está ali. Às vezes, eu visitei um irmão há um tempo atrás, afastado dos caminhos de Deus. Eu não vou citar o nome dele, não convém citar seu nome. Mas ele me disse: irmão, ore por mim, para que Deus possa restaurar a minha fé. Ele disse: não é ninguém culpado, não é por causa de ninguém que eu parei, é por minha causa, é minha fraqueza, sou eu sou o problema, mas ore para que Deus possa tratar comigo.
Oh, irmãos, tem esperança para uma pessoa assim? Tem, eu sei que tem. Tem esperança. Quando a pessoa não bota a culpa em A, B ou C, mas ela diz: eu sou o problema, sou eu que preciso da graça, sou eu que preciso me consertar. Há esperança. No momento certo, deixa essa semente brotar, deixa essa semente crescer, deixe chegar a hora de produzir o fruto. Aleluia. Deixe esse fruto manifestar. Mas tem muita planta escrito ali que é laranjeira, mas é um pé de limão azedo. Mas tem aquela também que às vezes você diz: oh, ali não sai nada. Daqui a pouquinho, uma vara seca, como o irmão falou aqui ontem à noite. Uma vara seca de amendoeira, de Arão. Mas uma noite na presença de Deus. Uma noite na presença de Deus, irmãos, aquela vara reverdeceu. Ela ficou verde novamente. Ela começou a soltar um brotinho. E daquele brotinho saiu uma folhinha. E daquela folhinha na ponta foi saindo uma florzinha. E daqui a pouquinho daquela florzinha saiu uma amêndoa. Aleluia. Talvez você diga: eu estou seco, irmão, estou morto, não sinto mais nada. Eu estou seco, mas você entra na presença de Deus nessa noite. Entra um pouquinho na presença de Deus. Daqui a pouquinho você começa a sentir a vida começar a fluir através de você. E daqui a pouquinho já sai um amenzinho bem baixinho. E daqui a pouquinho você já está soltando suas folhas. Aleluia. E deixa o tempo certo chegar e você vai produzir o fruto. Aleluia. A manifestação da palavra semente. Eu creio que é Romanos capítulo 9, se eu não me engano, que diz: a natureza, ela está em expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, Deus não vai ter que criar nenhum filho, Deus não vai ter que dizer a palavra para criar um filho, Ele vai ter que se manifestar, já está ali a semente. Olha aqui o que nós lemos em Gênesis capítulo 1, 11, cuja semente está nela. A semente já está ali, apenas tem que manifestar. O Zaqueu era um publicano, mas ele manifestou o que ele era. Aleluia. E um dia desses, irmãos, cada um irá manifestar o que está nele. Se é trigo, se é joio, não tem jeito. Não tem jeito, vai ser manifestado. Aleluia. Oh, Senhor. Mas o que traz essa manifestação é a palavra. Eu falei ontem ali em Barão de Cotegipe, para os irmãos ali. Eu disse, e eu digo novamente hoje: se há um conselho, irmãos, que eu como irmão posso te dar, como Paulo disse, eu vos digo, ele disse, eu, Paulo, não que eu queira me comparar com o apóstolo, quem sou eu? Misericórdia de mim. Mas, como irmão, se eu posso te dar um conselho sempre mantenha um coração aberto para Deus. Sempre mantenha um coração aberto para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Porque uma pessoa que tem um coração aberto, Deus pode falar, Deus pode tratar, Deus pode fazer uma obra ali. Enquanto há um coração aberto, Deus pode fazer algo. Amém? Eu creio que era por isso que Deus amava tanto Davi. Apesar de seus erros. Tem uma coisa quanto a Davi, irmãos. Às vezes as pessoas, é algo perigoso tentar
se justificar a si mesmo. Ah, mas Davi fez isso, fez aquilo e Deus o amava. Não, não vá por esse caminho. Não tente se justificar com base no erro de Davi, mas tome o espírito que estava sobre Davi, o coração de Davi, o seu coração quebrantado em reconhecer os seus erros, em reconhecer a misericórdia, pedir a misericórdia de Deus. Era isso que Deus amava tanto em Davi. Amém? Na mensagem O Filtro do Homem que Pensa, parágrafo 126, eu estou encerrando. Então isso mostra que em você, agora falando em você, estava aquela semente predestinada no fundo em você, a qual te faz faminto por Deus. Todo o que o Pai tem me dado para redimir, tem me dado para redimir. Eles morreram comigo no Calvário. Eles levantaram comigo na ressurreição. Todo o que Ele me tem dado virá a mim. Eles estarão colocados no corpo, sejam pés, braço, nariz, boca, seja o que for. Eles estarão colocados lá, e eles virão a mim em sua estação. Amém? Lá está aquela genuína filtração de todos os pecados do mundo, e o amor é morto nessa alma. Está aproximando somente uma coisa, aqui está, não esqueça isso. Todos vocês aí nos telefones, na transmissão que o profeta fazia através das linhas telefônicas, né? Coloquem isso no fundo de sua mente. Todos vocês através da internet, ouça isso. Coloquem isso no fundo de sua mente. Quando o homem que pensa começa a pensar perante quem ele estará de pé, e o que é a palavra de Deus, quando ele começa a pensar, então, quando ele se aproxima daquilo, não há nada que pode conseguir disso, exceto o Espírito Santo. O que ele é o germe, a palavra semente, desde o princípio, que você estava em Deus no princípio. Amém? Que você estava em Deus no princípio, aqui de pé, atraído pela semente da vida. A semente está em seu coração por predestinação. Aleluia! A semente já estava lá, pela presciência de Deus, predestinada. Amém? E quando ela é atraída, ela não pode ser atraída por nada mais, exceto a palavra. Aleluia! Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Então, é o gosto do homem que pensa, do homem justo, do homem santo, o qual vê a Bíblia de tal maneira que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que vem, aleluia, o que vem dentro daquele lugar, lá no fundo, aquela palavra está no coração. Aleluia. Escondi tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. O que é isto quando está sendo atraído através da palavra? Há somente uma coisa que passará através da palavra. Isto é o Espírito Santo. Isto é a única coisa que pode passar através da palavra. É o Espírito Santo. E o filtro do homem que pensa dá o gosto do homem santo. Amém? Então esta palavra foi predestinada e já está em seu coração. Ela está ali por predestinação. Ela tem vindo, ela tem atravessado as eras da igreja e tem chegado até aqui. Nos anos 1900 e tanto, nos anos 2000 e tanto, a palavra semente está sendo manifestada nas nossas vidas. E ainda Deus tem mais semente para ser manifestada. Aleluia. E eu te convido, vamos nos colocar em pé. E eu te convido, você que está nos visitando nessa noite, com nossas cabeças inclinadas, com os nossos olhos fechados,
Se você tem ouvido essa palavra nessa noite e você reconhece que há uma palavra predestinada em seu coração, que você crê nessa palavra, que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus manifestado para o perdão de nossos pecados, e você o aceita na sua vida, você gostaria de manifestar isso nessa noite? Talvez você tenha carregado sobre si uma placa dizendo que você é um pecador, um alcoólatra. Eu não sei, eu não conheço sua vida. Talvez você tenha carregado uma placa de uma vida toda bagunçada, toda errada. Mas você reconhece, ouvindo a palavra nessa noite, você reconhece que você precisa mudar, que você precisa de Jesus, que você precisa ter um encontro com Ele. Você gostaria de manifestar isso nessa noite? Ao levantar a sua mão? Ou mesmo você que me ouve através da internet e gostaria de fazer uma decisão com Deus nessa noite? Faça uma decisão, faça um altar na sua casa nessa hora. Você que irá ouvir essa mensagem ainda, talvez a gravação, e reconhecer que você está errado, como Zaqueu reconheceu que estava errado, como aquela mulher samaritana reconheceu que estava errada, e gostaria de manifestar que você também é semente eleita, escolhido por Deus. Você gostaria de fazer uma decisão? Há uma oportunidade nessa noite. Ou talvez você tenha carregado sobre si algo que vem te acusando, algo que tem te perturbado, talvez alguma coisa que você tenha feito, e por mais que você já tenha pedido perdão a Deus, o inimigo insiste em te acusar. Eu te digo, pare de ouvir a Satanás, pare de ouvir as acusações do inimigo. Reconheça que tu é uma semente eleita, reconheça que tu és um filho de Deus. Não importa o rótulo que o diabo tenha colocado em você, não importa o que o diabo tenha te acusado, mas reconheça que você é uma semente eleita, um filho, uma filha de Deus, que você não veio ao mundo para sofrer, mas você veio ao mundo para manifestar Deus. Você gostaria de levantar a sua mão para nós orarmos? Aleluia. Oh Deus, o Senhor vê a sua mão. Oh Senhor, há mãos levantadas, Pai. Senhor, e como é difícil, Senhor, carregar um complexo, Pai. Como é difícil, Senhor, ouvir acusações do inimigo, Senhor, trabalhando na mente muitas vezes. Oh Senhor, ou talvez uma palavra dita por alguém, Senhor, que fere o coração, que aponta erros do passado, mas que hoje, Senhor, seja a noite de libertação. Que hoje, Senhor, possa ser ouvida no profundo da alma, Senhor, aquela palavra dizendo: hoje a salvação tem entrado nesta casa. Oh Deus, e que essa semente predestinada possa pegar fogo em cada coração, Senhor, e possa nos dar firmeza, Senhor, e alegria, Pai, e paz de espírito, Senhor. Que toda perturbação, que toda acusação do inimigo saia, caia por terra nesta hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja uma libertação total, Senhor. Mesmo na audiência, Senhor, mesmo naqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. Oh Deus, que correntes possam ser quebradas, Senhor, que tenha aprisionado as pessoas, Pai.
que elas possam ser libertas nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. E que o Teu poder, Senhor, possa continuar trabalhando nessas vidas, Pai. Enquanto oramos, Senhor, por esta chave que tem sido trazida, Pai, eu tomo em minhas mãos, Senhor, como um representante do Senhor nessa noite, Pai, diante da Tua igreja, Senhor, e nós oramos, Senhor, por esta chave, Pai. Te damos graça pelo Senhor ter abençoado, Pai, este irmão, esta família, Pai. E pedimos as bênçãos do Senhor sobre este veículo, esta chave, Senhor, possa ser abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também oramos, Senhor, por esses pedidos de oração que têm vindo à frente. A irmã Karina de Oliveira, que pede oração em favor de Larissa, sua filha, que está completando aniversário 15 anos, e por seu irmão Bruno. Oração em favor da família da irmã Orisa Olivoto, por libertação e conversão. Oh, que pedido precioso, Senhor. Irmão Cleiton, que pede oração por sua família e por sua esposa que não está bem. O irmão Eliseu do Nascimento pede oração por toda a sua família em Sarandi, Rio Grande do Sul. Senhor, esses pedidos, Pai, eles representam uma necessidade, Senhor. São pedidos por filhos, por irmãos, por familiares, Pai. Senhor, e se fosse meu filho ou minha filha que precisasse de oração, Senhor, eu iria querer que alguém sincero orasse, Pai. Meu Deus, e eu me coloco no lugar desses irmãos nessa hora, Senhor, intercedendo por eles, Pai, para que o Senhor abençoe, cure, liberte, Senhor, converta os corações, Pai. Trate com cada um deles, Pai, para a salvação. Assim como Zaqueu tinha uma esposa orando por eles, Senhor. Há pedidos de irmãs, de mães, de filhos, Pai, nessa noite, Senhor. Ouve, Senhor. Atende, Senhor, cada pedido nesta hora, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também me lembro, Senhor, do pai do irmão Denilson, Pai. Nós já temos orado por eles, Senhor, e cremos que o Senhor está trabalhando, está fazendo a obra. Mas oramos mais uma vez pelo nosso irmão, Senhor, que o Senhor dê uma cura completa para ele, Pai. Que ele possa ter sua saúde restaurada, Senhor. Oh Deus, se for a sua perfeita vontade, Pai, que ele possa, Senhor, voltar ao convívio de sua família, Senhor, e dar testemunho do Teu poder, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Por cada mão que tem se levantado, Pai, eu oro, e eles estão nas Tuas mãos, Senhor, em Tua presença. Eu os recomendo a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus. Apenas, ó Jesus, mencionar Seu nome, flores crescem no deserto. Frio inverno, como aleluia, Jesus, só mencionar o Senhor.
apenas mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como flor no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, só mencionar o seu nome. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome, expulsarão os demônios. Em meu nome, vocês podem ser até mesmo picados por serpentes e não morrerão. Em meu nome. Nós temos a receita esse final de semana. Ontem e hoje, Deus falou aos nossos corações. E eu creio que nós podemos iniciar essa semana sobre aquele problema que se levantar amanhã. Mencione o nome de Jesus. Sobre aquela enfermidade, mencione o nome de Jesus. Coloque isso em prática na sua vida. Vamos fazer assim e nós vamos ver que teremos grandes resultados. Apenas mencione o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe nosso irmão que estava nos visitando. Qual é que é o nome dele, hein? O irmão quem? Oh. Luiz. É seu conhecido, irmão Luiz? Ah, veio junto. Deus abençoe, irmão Luiz. Seja sempre bem.